Então, estamos aí com o trabalho da Daniela. Por favor, Daniela, tem em torno de 15 minutos para fazer a apresentação. Na sequência, nós passamos para essa turma aí que você viu que gosta de bombardear de perguntas. Eu percebi. A minha apresentação, na verdade, é um pré-projeto, né? Porque eu entrei como aluno ouvinte, então tenho muito para aprender, até mesmo antes de eu conseguir mais algumas apresentações antes de começar. Eu acho que você vai ter que clicar aqui em cima e daí setinha para baixo. Aqui em cima? Só setinha. Vai na setinha para baixo. Que ele deve... Então vai isso. A influência da inteligência artificial na tomada de decisões estratégicas. Análise comparativa entre escritórios de contabilidade no Brasil. A minha primeira ideia era fazer somente em Curitiba, mas depois da revisão e dos colegas falarem que não ficou muito claro e que poderia ser um campo pequeno, então eu mudei para o Brasil. Uma coisa importante, tá, Daniel? É aquele negócio, sempre temos os nossos revisores. Os revisores, eles dão um balizamento deles, mas de novo, pela cabeça deles, você está lá pensando no teu plano de pesquisa, eles leram aquilo ali, vai lá, dedicaram 2 horas para fazer o teu trabalho, para pensar sobre ele, né? Mas mesmo assim, você sempre reflita sobre o que falaram, avaliando se de fato faz sentido, né? Sim, professor, é que daí no caso é válido, porque se eu analisar só Curitiba, eu vou ter um campo menor. E se eu conseguir analisar o Brasil inteiro, eu vou poder até mesmo fazer uma comparação de como os outros escritórios de contabilidade estão lidando com a IA, porque a IA é tudo muito novo. E, querendo ou não, o contador ele tem uma fama de ser conservador e ter dificuldade em aceitar certas tecnologias. Então, vai ser uma comparação interessante ver como o pessoal lá do Amazonas, contadores de lá, estão lidando com isso. O próximo problema daí depois vai ser como eu irei conseguir fazer esse levantamento e que eles respondam o meu questionário. Então, a minha pergunta é, como os escritórios de contabilidade de Curitiba e do Brasil estão abordando essas ferramentas e qual o impacto delas na tomada de decisões estratégicas? Este estudo busca analisar o nível de adoção da IA, os benefícios e desafios percebidos pelos profissionais da área e as implicações para o futuro do setor contábil. Por que isso? Porque, querendo ou não, a contabilidade é uma atividade que ela é repetitiva, ela não muda com frequência, a menos que mude a legislação. Se a inteligência artificial vai conseguir desenvolver parte dela, o que vai acontecer com os profissionais dessa área? Objetivos da pesquisa. Analisar o impacto da adoção de inteligência artificial na tomada de decisões estratégicas em escritórios de contabilidade no Brasil. Específico, identificar os principais mecanismos de IA adotados pelos escritórios de contabilidade. Verificar os efeitos desses mecanismos na eficiência e competitividade dos escritórios. Analisar a percepção dos gestores sobre as vantagens e desafios da IA na gestão estratégica e também avaliar como a IA contribui para a inovação e diferenciação de mercado nesses escritórios. Se vai aumentar ou diminuir a competição. Se o escritório que utilizar a inteligência artificial vai ganhar mais, não só mais visibilidade, porque tudo que envolve tecnologia é visto de uma forma melhor hoje em dia. Quem fica para trás acaba perdendo o mercado. Então, vai ser interessante saber como que os escritórios estão lidando e quais são as expectativas futuras. Metodologia. Levantamento bibliográfico documental, entrevistas semi-estruturadas e análise de dados. Os resultados esperados é o nível de adoção da IA, impacto da IA na tomada de decisões,
comparação entre escritórios e fatores que influenciam a adoção da IA. É isso. Tá ótimo, obrigado, Mela. Perguntas? Eu acho que ela usou coisa que a gente vem. Com essa última tela, sim? Tudo bem. O professor pediu para usar mais imagens, inclusive eu escutei muito. Daí quando eu olhei o primeiro ali, vi tudo sério, daí eu falei assim, meu Deus, eu escutei 3 vezes, o professor falou, foquem nas imagens. Então... Na verdade, essa é uma questão que não é fácil a gente fazer. O mundo acadêmico não está acostumado a isso, mas eu acho que quem desenvolver essa competência vai conseguir fazer apresentações melhores, porque acho que todo mundo percebeu. E quanto mais texto a gente tem ali, mais difícil é de acompanhar o que a pessoa está falando. Você tem uma imagem, você você está olhando para a pessoa, está prestando atenção no que ela está falando, porque a imagem capta muito rápido. Né? É claro, a imagem tem que estar dentro de algum contexto, tem que ajudar você, né, que o apresentador ali a trazer as sobre ideias, o conteúdo, né? Exatamente, não pode ser uma coisa totalmente... Eu não posso colocar frutas e querer falar sobre contabilidade, a não ser que eu esteja falando sobre a contabilidade de uma... Aquela primeira imagem lá da mulher, lá, e onde estava o título, já causou impacto muito positivo, assim, né? Fico olhando essa aí, ó. Eu lembrei agora, para dar um exemplo contrário do que eu estou dizendo, porque a imagem está relacionada com o que você está falando. Uma vez, quando eu estava em Berkeley Line, estava fazendo doutorado ainda, fazer o projeto sanduíche lá, e aí meu programa, minha diversão, né, os horários que eu estava trabalhando na minha pesquisa, era ir assistir a palestra de algum prêmio Nobel, né? Tinha 14 no campus, né? Então, quando eu sabia que algum deles estava fazendo uma palestra, eu vou lá assistir sobre a área que fosse. E eu cheguei lá, numa dessas apresentações, era um prêmio Nobel daqueles já mais sênior, assim, então eu estava lá com... Foi 2002, tá? Ainda tinha retroprojetores por aqui também, né? Eu estava com retroprojetor, com uma transparência super amarela, com aquelas integrais triplas ou quádruplas. Caramba, hoje eu vou me dar mal, não vou entender engenheiro, mas ainda assim não vou entender nada do que esse cara vai falar. E ele deu lá a palestra dele inteira, e no final alguém perguntou, e esses slides dele? Não, esses slides estavam só para entreter alguém que estivesse na plateia e estivesse achando chato o que eu estava falando, aí não tinha se preocupar com uma coisa diferente. Tá? Obviamente ele também não deu o presentation thing, né? Mas não deixou de ser divertido ver o velhinho lá com 80 anos de idade, falando de outras coisas, não falar de amenidade lá com a gente, falou, a fala dele foi algo que todo mundo entendeu, mas ele deixou aquela transparência lá para gerar, o caso dele é para gerar esse distúrbio cognitivo, né? Eu quero alinhamento aqui, eu quero que você vai falar de inteligência artificial, você coloca uma imagem dessa já alinhada, né? Então, legal nesse sentido aí também. Outras perguntas? Eu tenho um comentário lá, eu tenho dúvida ainda se você precisa, assim, agora, sem ter lido o teu trabalho e tudo, se de fato você precisa expandir necessariamente para o Brasil. Embora eu acho que a tua preocupação não é com o que acontece nos escritórios de Curitiba. Então, essa localização geográfica pode até ser, a gente sempre tem o nosso objeto de pesquisa, tá? E o nosso objetivo. Tá? O objeto é onde você vai fazer a pesquisa, o objetivo é para onde até onde você quer ir com os resultados da sua pesquisa. Tá? Então, de fato, se você tiver motivos para acreditar que os escritórios de contabilidade de Curitiba são diferentes dos escritórios de contabilidade de outras áreas do Brasil, eu diria seguramente você tem que pesquisar com todos. Se você não tiver isso, ainda assim eu não vejo motivo para você restringir a sua pesquisa só a Curitiba, porque talvez em Curitiba você nem tenha tantos contabilistas dispostos a falar com você, e talvez se você fizer isso aí pela internet, aí você consiga gente no Brasil inteiro. Tá? Então amplia de novo a conveniência de você ter participações de fora. Mas você está falando ali, por enquanto, que você pretende fazer entrevistas. Tá? No caso, não é entrevista pessoalmente, né? No máximo, entrevista online. Mas se você não entrevista. questionário... Não, é que questionário é diferente de entrevista.
Tá? Um questionário de autorresposta. Questionários eu não pensei nas perguntas ainda, professor. Daí eu deixei entrevista porque, como eu era um pré-projeto, eu ainda preciso de mais informações. Mas eu digo, é possível que você, depois de estudar mais sobre isso, é possível que você opte por fazer isso aí como, talvez até como um questionário. Né? Mesmo que seja um questionário que tenha questões abertas também, e acho que precisa ter, porque tem muita ansiedade. Foi uma das primeiras situações que eu pensei, mas assim, ó, já fazendo fofoca, assim, ó, eu tenho um colega aqui, um professor Jurandir, orientando, daí ele não gostou muito da ideia, porque ele falou que o contador é difícil, se eu fizer um questionário, eles vão me ignorar completamente. Então, daí nós ficamos nessa discussão. Como eu não tenho um orientador ainda e não tenho... Mas o orientador também não vai saber se o contador é difícil ou não é, tá? É difícil. Então leve em consideração isso aí também. O contador é um bicho difícil. Por isso que eu achei interessante, porque eu... Não sei se é professor... Não, estamos tranquilos. Eu vejo com bons olhos. Os contadores mais antigos, realmente, eles têm medo de que isso acabe com o trabalho deles, de que isso vá mudar drasticamente. Eu não. Você é contadora? Eu sou. Então, você tem acesso a ele. Sim, eu tenho acesso a ele. Mas eu eu sou uma contadora fora da casinha. Mas então eu vou te dizer o seguinte, Daniela, eu não sou contador, mas eu fui tradutor técnico. O serviço do tradutor técnico, que é algo que é muito menos na caixinha do que a contabilidade, não existe mais. Tá? Então, se você for me perguntar assim, se vai existir espaço para contabilidade no futuro, da forma como ela é feita hoje, não. Eu acho que já não existe nem hoje. Né? Acho que os escritórios de contabilidade hoje têm uma dificuldade enorme de competir contra um Contabilizei, por exemplo. O que vai ser? É um escritório, mas é um... Sim e não, professor, porque são coisas diferentes. A Contabilizei, eu colocaria ela no critério da IA. A IA vai fazer isso, mas a IA não vai ter o jogo de cintura que uma pessoa tem. Então, se ela precisar fazer uma apresentação, se ela precisar demonstrar alguma coisa, ela não vai conseguir rapidamente, ela vai dar um resultado frio e calculista. Então, a pergunta que você tem que fazer para os seus... Não é nem a pergunta, você perguntar, o que eles vão responder não interessa. Você tem que avaliar se os contadores com quem estão falando, se eles dão a resposta fria e calculista, ou se eles são capazes de fazer essa interpretação que você acha que a IA ainda não é capaz de fazer. Tá? Porque o resultado frio e calculista, eu vou dizer para você, lamento, mas já dá. Não tem... Nem toda a população consegue lidar com esse resultado frio calculista. É por isso que o contador tem tanta dificuldade em interagir com as outras pessoas e até lidar. Por quê? Porque o técnico, hoje em dia as pessoas elas querem se sentir abraçadas. Pelo contador? Não só pelo contador, por todo mundo. Não adianta eu chegar e dar um resultado técnico para o professor e falar assim, você precisa fazer isso, isso, isso. Aumentar os números aqui, aqui e aqui. Ele quer que você diga isso de uma forma afetiva. A IA nunca vai fazer. Então, deixa eu te dizer, 90 e tantos por cento, não sei, das empresas brasileiras são microempresas. Então. Tá? Muitas delas só precisam do contador para garantir que elas estão pagando o fisco de uma forma minimamente aceitável. E elas não querem o abraço do contador. E agora estou falando aqui como micro... Está falando, né? Como microempreendedor, como marido de uma microempreendedora, então eu não quero o abraço do contador. Aliás, se eu conseguir reduzir de pagar meio salário mínimo para pagar 50 por mês, ou por uma realidade artificial, eu vou fazer isso. Né? Então, eu acho que você, de fato, tem problemas aí e precisam estudar e entender esses problemas para ver qual é o futuro da profissão e para quem é esse futuro. Porque não é para todos esses contadores que estão atuando aí. Tá? Vai ter espaço para muito menos gente dentro de uma lógica Contabilizei e vai ter um espaço também para aquele que é capaz de dar o abraço ao afago aí, para resolver o problema de gente que talvez que a encrenca seja maior. Mas aquele que só quer garantir que as notícias fiscais dele no fim do mês estejam garantindo o imposto certo que ele tem que pagar. Essa é a ideia. Esses clientes, eles vão poder contar com a IA de um jeito que, se o contador hoje em dia pensar, ele vai poder usar isso a seu favor. Mas aqui esses clientes são 90 e tantos por cento das empresas brasileiras. Sim. E daí, quantos contadores tem na Volkswagen? Ele vai dizer, tem um departamento inteiro. Mas se tem um departamento inteiro, vai ter lá, tem 50?
Tá? Essa é outra coisa interessante. Nas empresas grandes tem 50 contadores, mas é um contador que ele simplesmente vai avaliar só a entrada do ativo, só a saída, só as compras X. Ele faz só esse movimento que é repetitivo, que uma IA... Então, até esse vai cair. Exato. Na empresa grande vai diminuir de ficar... 50 para 2 Isso. e na empresa pequena não vai precisar de nenhum. Exato. Então, eu acho que vocês têm, de fato, é super relevante, aliás, a tua não é a única área, tem muitas áreas que estão sendo desafiadas por inteligência artificial. Sim. Por que eu escolhi essa área? Uma, porque eu já tenho acesso aos contadores, e outra, porque o contador realmente tem uma forma de ser muito convencional. Obrigado.